As pessoas, elas querem saber muito sobre o amor, né? E saber por que ele acaba, saber por que ele não dura, né? As pessoas querem saber sobre esse sentimento que, na verdade, ninguém tem, ninguém sabe quando começa e quando termina. É bem certo que o amor, ele se confunde com a paixão, né? É, com tesão. O amor, ele é, no meu ver, para mim. A minha esposa sai, não me fala para onde. E eu fico em paz. Quando ela chega, eu não pergunto onde ela estava. Então, o amor, ele é uma mistura. Ele tem vários adjetivos e é tudo embutido. É um pacote. É um pacote. Se alguém disser que ama e não confia, está mentindo. O amor é um pacote. E não é um pacote pequeno. E também você não compra em supermercado. Não, o amor não. O amor você não compra no supermercado. Não, você não encontra na prateleira de baixo. Não interessa o teu tamanho. Não importa o teu tamanho. Ninguém vai ajudar você a pegar esse item. Esse item, ele trata tudo no singular. É de você para alguém. É de alguém para você. Ele não pode se falar que é plural, porque são duas partes. Mas cada um sente de um jeito. E se você perguntar, não sabe explicar, não sabe dizer. Só sabe que ama. E eu vou te falar, eu estou há 30 anos com a minha esposa. E se eu disser para você que eu consigo explicar esse sentimento, eu sei dar adjetivos. Eu sei colocar as qualidades que ele me inspira. Ele me inspira confiança, ele me inspira confiança, ele me inspira paz, ele me inspira respeito, ele me inspira o gostar, a amizade. Tá tudo num pacote. E se dentro desse pacote chamado, que as pessoas dizem que sabem, que conhecem, chamado amor, não tiver esses itens que são importantes, então tem algo errado. Não é só que a pessoa não conhece do que está falando. Ela não sabe expressar. E eu vou te falar, tem pessoas que não se sentem culpadas de não reagir segundo o que fala, porque teve uma criação difícil. A pessoa não teve amor na infância, não teve amor do pai, amor da mãe, às vezes passou maus tratos na infância, e vem para um casamento pensando que sabe lidar com um relacionamento que ele precisa ter a chama do amor para sobreviver. As pessoas querem levar um relacionamento da mesma forma que seus pais o trataram. E quando você vai falar com a pessoa fala, eu fui criado assim. E daí? Problema seu. Você foi criado assim, só que agora você está vivendo com uma pessoa que não é teu pai, não é tua mãe. É uma pessoa que tem um sentimento singular, próprio, é dele. Você não muda a pessoa, não. A única pessoa que pode mudar a pessoa, se ele quiser usar do seu livre-arbítrio, é a própria pessoa. Eu quero, logo eu posso, logo eu mudo. Mas se eu não quero,
Primeiramente, se eu venho já com esses traumas que não me permite ser o que a pessoa que está comigo gostaria que eu fosse. Primeiramente, eu tenho que saber conversar. Muito mais do que criticar. Peraí, você não casou com a pessoa? Você não está com a pessoa? É muito mais do que criticar, eu tenho que saber entender. Ou ele, então, vai pegar um psicólogo aí na esquina. Quando ele encontra, ou ela encontra um psicólogo de 250 conto, 300, ainda vai. Mas às vezes encontra aquele amigo que se diz amigo, amigo da onça, que quer bancar o psicólogo e carrega a tua mulher embora. Carrega o teu marido embora. É aquela psicóloga amiga que chega para ouvir teu esposo, leva ele embora. Porque a amante parece que entende melhor o cara do que a própria mulher. A mulher está com ele, poxa vida, vivendo debaixo do teto, 4 paredes, e não entende. Usa dos momentos que deveria haver entendimento, apaziguar, para colocar um cabo de guerra. E hoje, as mulheres estão empoderadas. As mulheres, eu não estou falando mal, estou falando que é a verdade. As mulheres estão tão empoderadas que elas estão chegando dentro de casa e você olha, parece que é um homem chegando, um varão. Parece um varão chegando. Elas reclamam como um homem, falam como um homem, querem como um homem. Só que a mulher, o empoderamento está tirando uma coisa muito importante da mulher e elas não estão enxergando. Não estão vendo. Você percebe que hoje em dia a separação aumentou. Você vai saber os motivos. Está atrelado ao empoderamento da mulher. Porque algumas, não são todas, não estão sabendo lidar com esse poder. A mulher, ela nasceu, cresceu, entendendo que deveria ter filhos, ser uma boa dona de casa. Mas elas ganharam uma liberdade muito importante. E eu parabenizo as mulheres por isso. E isso não começou com elas e nem com nenhum sindicato. Isso começou com Jesus. Quando o homem mais importante desse mundo nasceu no ventre de Maria, as mulheres passaram a ser vistas. Porque até então as mulheres não eram contadas. Nem mulheres e nem crianças. Pelo menos aqui no meio do povo de Deus, não eram contadas. Então hoje as mulheres são delegadas, são policiais, são bombeiros, juízas, professoras, não é assim? E dentro de casa se formou uma disputa. Nós temos que entender que antes de eu ser empoderado, eu sou um homem. Eu sou um homem. Eu sustento a casa, cuido, dou o melhor para os filhos, pago o aluguel, a água, a luz e tudo mais. Não é isso? Não é assim? Mas isso não pode ser algo que eu tenho que usar para colocar a mulher no lugar dela. Não. Isso é uma obrigação minha. Mas como eu tenho obrigações, a mulher também tem. Mas a mulher está tão empoderada que aí ela quer dividir tudo dentro de casa, dentro da família, dentro do lar. Só que tem coisas que o homem nunca vai chegar aos pés da mulher. Nunca. Um homem nunca vai chegar aos pés da mulher, nem que ele mude o gênero. Ele pode botar seio, pode botar glúteo, pode botar lábios de
Ele pode fazer o que for, botar cabelo, nunca vai chegar aos pés da mulher. Porque isso é genética. Se uma delegada olhar para dentro de si, fechar os olhos, ela vai ver quem ela é de verdade. E o que deve fazer. Ela sabe. A hora de ser mulher é a hora sublime. É a hora que nós reconhecemos o nosso parceiro. É o parceiro de cama, é o parceiro da boa conversa, de conversar debaixo do chuveiro. É o parceiro de falar de um passado que eu não preciso pagar um psicólogo. Eu tenho meu parceiro, tenho meu companheiro, tenho meu cônjuge. Não preciso pagar um psicólogo. E se não há confiança, por que eu estou com essa pessoa? Conversar fala de confiança. Se abrir, fala de confiança. A pessoa não se abre. A pessoa tem um passado difícil e vai para um relacionamento travada, trancada, numa prisão. Não tem coragem de se abrir com o marido. Aí ele não vai entender. Aí acha um psicólogo aí de esquina. Aí o cara finge que entendeu. E aí depois vai querer o prêmio dele. Aí é mais um casal destruído. A mulher, o homem, tem traumas de infância que ele não conta para ninguém, mas ele desejaria desabafar com a mulher. Mas a mulher não quer ouvir. Quer ver, às vezes, uma novela, um filme, alguma coisa. Nada contra. Mas é bom tirar um momento para ouvir o nosso cônjuge. Porque eu não posso julgar só porque o cara é homem, ele é de ferro. Ele não é de ferro. Ele veio de situações como você veio também. Eu não posso olhar o cara e achar que ele nasceu para trabalhar e só trazer o pão de cada dia. Ele tem dificuldades que ele não fala para você, porque não tem a liberdade que ele tem lá na rua. E é aí que o diabo entra. Ele traz o laço, ele traz o prato. Quem está lá na rua parece que entende o homem melhor do que a mulher que está dentro de casa. O cara está lá na rua, entende a mulher mais do que o homem dentro de casa. Porque eles não se falam, eles não se bicam. E o pior, eles estão num relacionamento que eles têm medo de se abrir e a pessoa usar aquilo contra ele, contra ela. Então eles não se abrem. Como pode-se dizer que eu amo uma pessoa se eu não conto para a pessoa a minha intimidade? Eu deito com a pessoa, mas eu posso até mostrar o meu corpo. Mas a intimidade eu só mostro para Deus, nas minhas orações, nas minhas petições. Mas você tem que entender, você não é casada com Deus. Você é igreja, é verdade. Você tem uma aliança com Deus. Mas você tem um compromisso com o teu cônjuge dentro da sua casa. E nesse compromisso, fala de respeito, consideração, entendimento, empatia. O que é empatia? Empatia eu só tenho com o povo na rua, no trabalho? Empatia é eu chegar, olhar no olho do peão e entender suas dores. Olha a mulher de Jó. Olha como ela meteu o pé na jaca. Olha como ela errou feio. O cara está quebrado financeiramente. Perdeu tudo, 10 filhos, como ela perdeu. Estão no mesmo barco. Só que ela está inteira, está de pé. O cara está destruído, com a família destruída. E como se não bastasse o financeiro falido. E a mulher, é um momento em que a mulher, ela vai entender, meu marido precisa de mim. Não. Ela vai falar para Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Agora você vê uma mulher que tem 10 filhos com esse cara.
viveu uma vida regada, de tudo que queria tinha, e agora ele não tem mais nada. Eu entendo que a mulher é uma pessoa sensitiva, né? A mulher é sensitiva. A mulher, ela é muito do que ela vê. Se ela vê, ela fica feliz. Se ela não vê, ela põe um pé atrás, põe a barba de molho. Ela quer ver, porque a mulher, ela é sensitiva, ela não é igual o homem. O homem, ele nasceu para crer. Nasceu para crer, nasceu para servir a Deus. Caiu por conta de uma falha de Adão no jardim. Mas a mulher ela saiu do desejo do homem. Foi o homem que desejou a mulher. Então a mulher é tudo que o homem quer. É tudo que o homem gosta. É tudo que ele deseja. A mulher, se ela bem sabe, não precisa discutir, porque ela é tudo que o homem quer. E se a mulher sabe, com jeitinho ela consegue tudo. Não é na ignorância, não é batendo porta, chutando o balde, não, de maneira alguma. A mulher, ela tem os atributos do quebra-cabeça que foi arrancado da costela de Adão. Quando a mulher encaixa no homem, ela compreende esse homem. Ela entende esse homem. Esse homem depende desse encaixe. Depende desse quebra-cabeça. E a mulher é essa peça que falta no homem. Ela não precisa esbravejar. Não precisa gritar. A mulher nasceu com as ferramentas necessárias para dominar. Não só para dominar. Para ascender o homem. Ela nasceu com as ferramentas necessárias. O Senhor colocou tudo nela. Descarregou nela o melhor. Está nela. O puro suco está na mulher. Ela não precisa fazer muita coisa. A palavra vai dizer que uma mulher sábia edifica o seu lar. Você vê que a palavra não fala homem, fala mulher. Você está entendendo a dimensão dessa palavra, desse versículo? Está dizendo que a mulher sábia edifica. O que é edificar? É afirmar, é construir, é fazer uma fundação firme, sólida, que não se abala com nada. Isso é edificar. É a mulher sábia. A mulher sábia, ela sabe como brindar seu relacionamento, o seu casamento. E hoje, nós iremos falar um pouco de amor. Essa pequena introdução foi para que nós começássemos uma leitura. Em Coríntios 13, nós vamos falar de amor. Alguém vai falar assim, mas será que em Coríntios 13 tem a resposta que eu preciso? Bom, eu nunca vi a boca de Jesus falhar. Essa palavra já se fez verbo uma vez, se fez carne, e está ela aqui hoje. Verbo novamente. É alimento para a tua alma. É grama verde. É água tranquila. Beba e coma. Há muito tempo que você não vê uma assim aberta na internet, falando com você. Há muito tempo você não pega uma, também não dá glória, nem aleluia. Mas uma coisa é certa, o teu coração tem ardido de sentir a presença de Deus. Mas não tem conseguido. Uma coisa é, você tem se sentido por vezes constrangida, de ver que as promessas de Deus, nenhuma caiu por terra na tua vida. Você está gozando de bênçãos que Deus prometeu e te deu nas tuas mãos até o dia de hoje.
Isso prova a fidelidade de Deus para contigo, apesar da tua infidelidade. E você tenta, por vezes, buscando nas internet alguma coisa, dizendo para o teu Deus: eu estou aqui, eu não esqueci de ti. E o Senhor está dizendo para você nessa noite: eu também não esqueci de você. Eu estou te esperando você voltar. Eu tenho o melhor para você. Você, na esperança de voltar, disse a si próprio: quando eu melhorar, eu volto. Quando eu parar com isso, eu volto. Mas você não parou. Um abismo chamou outro abismo. E o Senhor está falando para você: volta do jeito que você está. Volta da forma que você está. Eu estou te esperando. Volta. Haja força em você para você voltar. Não precisa você usar de saudosismo, nem chorar por aí. Não. Se lamentar da tua miséria espiritual, não. Não precisa. Venha da forma que você está. Eu vou te limpar de toda essa fraqueza, de todo esse erro. Eu vou te limpar. Eu vou colocar perdão sobre a tua cabeça. Não só 7 vezes, mas 70 vezes 7, que você tentando ficar de pé cair. Mas tão somente volte, porque é bem certo que quem rasteja para conseguir Jesus fica de pé uma hora. Mas quem anda no mundo, a tendência é cair. A palavra vai dizer: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal que soa, ou como o sino que tine. O que quer dizer isso aí? O que fala isso aí? Nós sabemos que o sino de uma igreja, o sino de bombeiro, quando ele soa, fala de emergência. Um sino de uma escola, quando soa, fala de recreio, fala de entrada. Tem sempre uma conotação, né, com aquele barulho. Normalmente é bom ou é ruim. Pode ser péssimo às vezes, dependendo do lugar. Se for morro, época de chuva, sinais, ele traz presságio. Ou situações. Se o sino de uma igreja soa, não é para sempre. É um instante, é um momento. Mas ele anuncia: olha, todos venham comungar, porque falaremos de amor nessa igreja. E o sino soa. E as pessoas entendem, vão falar de amor agora, 6 horas da tarde ali. Mas ele soa por um momento. E logo acaba. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, não ouve mais. Ou tem o sentimento em si mesmo, porque aquele sino só vai soar amanhã, 6 horas de novo. Então é algo que acaba. Ele não dura. Ele tem um período. Então a palavra do Senhor está falando: ainda que eu falasse a língua dos homens. E tem homens que falam a língua dos homens. Tem homens entendidos. Ele usa para o mal, como usa para o bem. Aqueles que eu já vi usando para o mal, eles normalmente são chamados de 151. Aquela pessoa que usa a lábia para enganar os outros. Tem um nome para essas pessoas.
Ela usa sabedoria, ela fala a língua dos homens. Falar a língua dos homens é entender o que os homens querem. É você dizer que você vai dar para os homens e eles crescer o olho naquela fala e abraçar. E quando menos esperar, vem o golpe. É falar a linguagem do homem, se é para o mal, eu posso te enganar. Se eu falo a língua dos homens, eu falo o que você quer ouvir. Então falar a língua dos homens é algo sério. Quem tem um dom de falar a língua dos homens e usa para o mal, é algo seríssimo. E por aí está cheio de pessoas que têm um dom da palavra, o dom de falar. Fala a língua dos homens, das mulheres. Fala o que eles querem ouvir. No momento que eles querem ouvir. E o que eles estão procurando. E eles se enchem de comichões nos seus ouvidos. E enche a mente dessas pessoas de fábulas. E elas são enganadas, levadas à bancarrota. E quando não acontece o que saiu da boca daquela pessoa, a pessoa desgosta de todos que falam a verdade. Inclusive se afastam da igreja e se afastam de Deus. É falar a língua dos homens. Falar a língua dos homens é só você olhar para uma pessoa e ver o que ela gosta. Você fala o que ela quer. Engana ela. Engana ela. Você quer ouvir de amor? Eu vou falar de amor para você. É isso que você quer ouvir? E eu vou te enganar. Vou te passar a perna. Você quer ouvir o quê? Que você é bonita? Que você é linda? É a língua dos homens. Quer ouvir a língua das mulheres? E se eu falar para você que você é muito forte, que você é bonitão, que você tem uns glúteos grandes, legal, os peitos legal, peitoral, os olhos verdes, né? Se eu falar, usar a língua dos homens, eu vou te engodar, eu vou te enrolar. Vou te enrolar. E você vai padecer, achando que é amor, achando que é algo grande. Mas é a língua dos homens que a pessoa está usando. Alguns usam para dar golpes, né? Se você olhar por aí, tem homens dando golpe em 1, 2, 3 mulheres ao mesmo tempo. Porque ele usa a língua dos homens. Ele usa a fala que as pessoas querem ouvir. E as pessoas hoje querem ser felizes. Se você falar de felicidade com uma pessoa, ela logo se inclina para ouvir, porque todos querem ser felizes. Amém, Paloma? Fica à vontade, tá bom? Deus abençoe, Paloma. Já te vi, Terezinha. Jô, Paulista, Deus abençoe, tá? Nós vamos orar assim no final da live, tá bom? Deus abençoe. Então, a palavra está dizendo, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Então, quando você bate no metal, ele não é constante, o som não é constante. Então você tem que entender isso aqui, para você não ser enganada, para você não ser enganado. Sabe, a pessoa falar que ama, falar que gosta, mas na verdade está sendo como um sino, está fazendo um barulho muito, muito estridente, chamando a atenção com aquelas palavras, anunciando aquelas palavras, mas não vai, isso não é constante, isso não vai durar, porque é uma mentira. A pessoa ela está usando um artifício, ela está usando a língua dos homens para poder falar, para poder enganar, para poder engodar a pessoa. E a pessoa está crendo naquilo que está saindo da boca da outra pessoa. Mas na verdade é como um sino. Porque um sino, ele faz um som momentâneo, mas ele é ferro, ele é frio, ele é calculista, ele tem hora para bater. Você nunca viu isso, não. Se você disser que viu, eu te desminto. É alguma coisa parecida com amor, mas na verdade... Tá bom, venha. A palavra ainda vai dizer,
Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Falar a língua dos anjos, você corre essas internet e você vê muitos falando. Mas está falando que eu poderia falar. Mas se eu não tenho a verdadeira caridade, de nada adianta. A caridade nada mais é, e aprenda, Jesus. Tem pessoas que confundem a caridade com esmola. Ainda que você desse todos os seus haveres, sua cesta básica, teu dinheiro, e tu não tivesse Jesus contigo, de nada adianta você fazer isso. Porque Jesus não mandou você fazer isso. E você não está fazendo para a pessoa que Ele te enviou para fazer. Até para isso nós temos que saber a quem fazer e com quem fazer. Deus mandou, vá lá e faça. Mas Deus não mandou, fique na tua. A bênção é tua, não é de ninguém. Se Deus quisesse que você repartisse tua bênção, Ele mesmo falaria para você. Em sonhos, ou usaria profetas, pessoas. Se Deus te chamou para isso, faça. Se Deus não te chamou, fique na tua. Porque a verdadeira caridade é Jesus Cristo no coração da pessoa, entranhada na sua alma. Por que, irmão, Jesus é a caridade e a verdadeira? Porque é a caridade de Deus que Ele enviou no meio dos homens. A caridade de Deus significa que Ele deu de graça o direito ao perdão, nos doando o próprio Filho, o único Filho. Essa é a verdadeira caridade. A caridade é Jesus Cristo. É a caridade de Deus para com o ser humano. O Senhor Deus teve a caridade de enviar o Filho dele na baixa terra. Permitiu que ele fosse colocado em uma cruz e lá morto, por amor de mim e de você, para que nós tivéssemos direito ao perdão dos nossos erros e pecados e pudesse ascender diante do Senhor, depois do santo batismo, uma vida de progressão, melhorando a cada dia, se aperfeiçoando a cada dia, para naquele dia, quando essa carne, viu carne tombar, nós temos o direito de falar para a morte, ó morte, e aí, cadê o seu aguilhão? Outro sim, que a morte é o nosso verdadeiro adversário. De maneira alguma, Satanás é o nosso adversário, jamais. O Senhor nunca iria permitir nós bater de frente com Satanás. Satanás já é um elemento vencido para Deus. E para ele está reservado o inferno. Para ele e os seus seguidores. E isso é bíblico. Isso não é fala minha. A palavra vai dizer. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Você está entendendo isso aqui? A pessoa profetiza, a pessoa ela pede para que os teus problemas vá embora, porque transportar montes fala de problemas, fala de dificuldades, que esses profetas fazem você pensar que esses montes, que esses problemas estão saindo da tua vida, mas a verdade é que eles estão falando pelas suas próprias bocas, porque a caridade está longe deles. Está longe. Porque uma coisa é eu falar de mim mesmo. Como eu posso falar de mim mesmo que esse monte que está sobre tua vida, ele vai sair? Esse problema que está aí, instalado aí na tua, ele vai embora. Eu falar de mim mesmo, sem ter isso aqui. Isso aqui é a verdadeira profecia. É isso aqui que faz teus problemas irem embora.
É isso aqui que cura enfermidade. É isso aqui que dá vista aos cegos. Sara os surdos, os leprosos, os cancerosos. É isso aqui que traz sinais e maravilhas. Quando posso eu falar alguma coisa de mim mesmo sem ter isso aqui à mão? Sem usar essas palavras e ter comigo a caridade para falar? Muitos, Jesus já não está mais na vida deles. Eles estão falando a bancarrota. Eles estão falando a bel prazer. Porque a palavra vai falar que nos últimos tempos virão homens e mulheres amantes de si mesmo, falando coisas de si próprio. E se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Eu não acredito que se a palavra fala isso, que um escolhido pode ser enganado. Um escolhido, quando ele vê a palavra, ele se deleita na palavra. Ele fala, não, é a palavra de Deus. Não é a palavra desse cara aí, não. Palavra de Deus. E quando você não reconhece a palavra de Deus, você vê a pessoa falando dela mesma, o que você faz? Porque eu sou assim. Eu gosto de um arroz e um feijão. Um bifinho, se tiver, um frango. Mas se a pessoa me colocar uma outra coisa que eu não estou acostumado, que eu nunca vi, nunca comi, eu desconfio, falo, não, peraí, isso aí é de Deus mesmo? Esse alimento aí é de Deus mesmo? Tu é mordomo mesmo de Jesus? Cadê o alimento de Jesus? Não, me fala para mim aí. O cozinheiro está dando a comida, tá te trazendo a refeição, está distribuindo para mim, mas espera aí, cadê o alimento? Está aqui o alimento. Eu estou falando sobre ele. A pessoa não vê isso, fica lá, grudado lá, não recebe, mas recebeu o quê? Aí eu te pergunto, tu recebeu? Tu tomou posse? Tu pegou a chave? Pegou a glória da segunda casa? Fala aí para mim. A palavra está falando aqui, se não tem caridade, se Jesus não está no negócio, não adianta. Pode falar do jeito que for, que não vai acontecer. Eu estou para te dizer, quando você fala a palavra de Deus, sem ter Deus, a palavra ela cumpre, porque é a palavra de Deus. Simples assim. É a verdadeira caridade, é a palavra. É o verbo. Tá bom. A palavra ainda vai dizer. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Entende isso aí? Eu posso pegar tudo que eu tenho, minhas roupas, passar bonitinho, porque isso é ensinamento, né? Eu não vou dar para os outros o que não serve para mim. Eu tenho que dar aquilo que eu posso vestir e me sentir confortável nele. E a palavra está falando, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo a ser queimado, se eu não tivesse caridade, de nada aproveitaria. De nada. Porque, ainda que eu distribuísse a minha fortuna, mas eu estou dando algo a alguém, mas com que tipo de coração eu estou dando? Um coração dobrado? Eu estou abrindo uma mão, fechando outra? De que forma eu estou demonstrando esse amor, essa caridade para quem me vê? Para quem está recebendo a oferta? Com que sentimento eu estou colocando naquele meu gesto? É para aparecer? É para os outros me ver? Qual é o sentimento que está ali?
Foi o Senhor quem mandou? Por que eu estou fazendo isso? De que está sendo proveito isso aí? É para que uma alma que recebe seja corrigida? É para que uma alma que recebe, ela haja mudança? É para que uma alma que recebe entenda, foi Deus quem preparou? Por que eu estou fazendo isso aí? Qual é o ensinamento que há quando eu dou algo para alguém, esse alguém está precisado, moribundo, doente, enfermo na alma? Qual é a cura que está havendo aí? Qual o proveito de tudo isso? Eu posso fazer tudo. A pessoa vai vestir essa roupa, vai sujar tudo. A pessoa vai tomar da tua mão tudo que você deu. É como você jogasse pérola aos porcos. Porque, na verdade, você está dando uma coisa para alguém, mas não está ensinando a pessoa que ela pode não só ter aquilo, mas ela pode ter muito mais. Você não está mostrando o caminho. Você não está plantando nela a caridade. Porque a pessoa está dando, mas com que sentimento? Qual é a palavra que está indo junto ali? Qual é o tempero? Qual o tempero que está sendo colocado naquela ação? Se não tiver caridade, não serve para nada. É a palavra que está dizendo. Eu posso dar tudo que eu tenho para os outros, mas qual o tempero da coisa? Qual o ensinamento que está sendo dado? Qual o caminho que está sendo mostrado? Qual é a mão que está sendo pega, está segurando, falando, não, vou por aqui. Que tem muito mais para você de onde saiu isso aí. Porque você fez essa ação, virou as costas, acabou. A pessoa vai voltar para o buraco onde ela estava. É muito mais do que a gente pensa, a caridade. A caridade não é esmola. A caridade é você se colocar no lugar do outro e entender que se você dorme, ela precisa de uma cama. Ele precisa de uma cama. Se você veste uma roupa, você está dando roupa, você tem que entender que essa pessoa precisa de um chuveiro, precisa tomar banho. Se você não reconhece quem está por trás daquela imagem, entenda que a pessoa precisa de um cabeleireiro, precisa fazer a barba. E tudo mais ela precisa. Mas isso tudo tem que haver a caridade. Se não tiver caridade, tudo é em vão. Tudo é em vão. Tudo é em vão. O que está sendo plantado nesses corações? Isso que eu estou falando, foi feito em muitas situações e ocasiões, aqui no Brasil e fora dele. Aqui e fora. Muitos se levantaram para ajudar muita gente, verdade, ajudaram. Mas se viu que muitas pessoas ajudaram só para aparecer na mídia. Não tinham caridade. Não tinham caridade. E aí não se aproveita nada. É coisa boa? É verdade, é coisa boa. Mas o que Deus ganhou com isso aí? Nada. Nada. Tem uns ainda que usam de palavras de otimismo, motivacional, para explicar a tragédia que está atravessando. Para não falar de Deus. Porque está sendo ajudado e também não está ouvindo da caridade. Não está ouvindo, não está sendo plantado nesses corações, nessa hora de angústia, de tristeza, de perca e tudo mais. As pessoas estão fazendo por fazer. Porque julgam que é coisa boa. É verdade. É verdade. Mas nesse plantio, não está sendo plantado mais do que a obrigação dos povos, da sociedade, do governo. Para o reino, não está se fazendo nada. Então é em vão. Porque para Deus importa muito mais o espírito das pessoas do que a carne das pessoas. Mas o ser humano não enxerga como o Senhor enxerga. E eu te digo que alguém vendo isso, alguma autoridade vendo o que eu falo,
Por certo, até me repreenderia. Diria que eu estou equivocado, que eu sou um religioso, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Mas tudo bem. Vem comigo. A palavra do rei vai dizer: a caridade, pronto. Ainda que eu desse meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. É palavra. A pessoa tem uma amiga, um amigo, amigo do pulmão, lá de dentro, não é do peito não, é amigo do pulmão, lá dentro, tem. Aí é inquirido a respeito desse amigo, questionado a respeito desse amigo. Aí sabe o que ela fala? Sabe o que ele diz? Eu ponho a mão no fogo por ele, por ela. Não é isso que falam? Eu ponho a mão no fogo. Só que a palavra está dizendo aqui: ainda que eu desse o corpo a ser queimado e não tivesse caridade, isso nada aproveitaria. Eu posso dar o corpo inteiro queimado. Tem gente que dá a mão por uma pessoa. Não, eu ponho a mão no fogo. Eu ponho a mão no fogo. Então isso quer dizer que tem situações que você julga importante, mas que não tem amor, não tem caridade, é em vão. Porque não há um aprendizado, não está se passando nada, simplesmente a pessoa quer fazer ou para aparecer ou para roubar a glória de Deus. E eu te digo que eu já vi. Tem pessoas que se você falar, não, é Deus que preparou, ela fica zangada. Quer roubar a glória de Deus, quer que você se humilhe no pé da pessoa. E fala, muito obrigado, Deus abençoe, e abraça, e beija e tal, e faça aquilo outro, tal. Levanta no colo, põe lá em cima. A pessoa não se contenta em você dizer assim, Deus te abençoe. Eu estava realmente precisando, Deus é bom, Deus preparou você. A pessoa fica meio... Pô, peraí, que Deus? Deus como? Foi eu que trouxe, foi eu que eu fiz. Aí você fala para a pessoa, mas peraí, filho, peraí, filha, mas quem te usou? Você estava na tua casa, você sentiu de vir aqui do nada, trazer uma necessidade. Quem usou você foi Deus, Deus te abençoe. Não, porque não sei o que. Não, então obrigado. A pessoa podia receber um pagamento muito maior do que um obrigado. Se ela faz com uma mão, esconde a outra, concorda? Faz com uma mão, esconde a outra. Vai roubar a glória de Deus? Foi Deus quem te levou, foi Deus quem te trouxe. Então, se não tiver caridade, aí não valeu de nada, não tinha caridade. Fica com o teu obrigado aí, então, leva embora. Deixa a benção que Deus mandou e leva o obrigado com você. Podia sair da presença abençoado, abençoada. E perceber que aquilo que você está plantando, porque Deus mandou tu fazer, foi coisa boa, você foi na guia, né? Você foi impulsionado pelo Espírito. Fez e você viu a recompensa. Quando você pensou que não, aquela causa saiu. Quando você pensou que não, aquela enfermidade foi embora. Quando você pensou que não, aquele parente melhorou. Quando você pensou que não, lá no hospital foi bem atendido. Tem sempre uma boa colheita de quem está plantando, pensando, é Deus que está vendo, eu estou fazendo porque Deus é bom. Você está fazendo com caridade. Você não está dando esmola para ninguém. Você não quer aparecer. E aí há uma recompensa. Quando você nem pensa, aquilo saiu, aquela causa na justiça, né? E várias outras situações. Montes são removidos da tua vida que você fala, meu Deus, só pode ser Deus. E aí Deus te traz na lembrança, lembra aquele dia? Eu não devo nada a ninguém. Mas as pessoas querem roubar a glória de Deus. Querem fazer as coisas que é tapinha nas costas.
que é aquela massagem no ego. E se você não dá, ela nunca mais faz e ainda fica com raiva de você. Porque a pessoa não entende que ela dando lugar, Deus também vai abençoar a vida dela. Ela quer o obrigado. Se quer obrigado, toma o obrigado. Fica o teu obrigado, então. Mas eu entendo que é Deus usando as pessoas. E não interessa. Deus pode usar qualquer um. Deus usou o Egito para abençoar o povo dele. Deus usa qualquer um. Usou o Egito e não foi uma vez só, não. E o Egito só fez coisa ruim com o povo de Deus. Mas o Senhor vai dizer que o Egito sempre foi e sempre será um lugar abençoado aos olhos dele. Porque na vez que ele precisou, o Egito sempre abraçou o povo de Deus. Olha José. Sempre abraçou. Até chegar lá na escravidão, que o povo ficou escravo, mas ele sempre... O Senhor sempre arrumou refúgio no Egito para o seu povo. A palavra ainda vai dizer: a caridade é sofredora, é benigna. A caridade é amor. É amor ao próximo. É o amor de Deus nas nossas entranhas, capaz de fazer coisas pelo outro, por pessoas que às vezes nós nem conhecemos. E a palavra está falando, a caridade, ela é sofredora. É sofredora. Quando fala de caridade, fala de amor. Se uma pessoa não é capaz de sofrer pela outra e diz que ama, tem um problema sério, hein? Porque ser sofredor não é se cortar pela outra, não é se machucar pela outra, mas é se colocar no lugar da outra pessoa, no mesmo propósito, no mesmo sentimento, sentindo as mesmas dores. E quem está na situação, olhando, se sente confortado de ver que você não precisava se entregar daquela forma, mas você se entrega porque você ama, você sente a dor da pessoa. Agora tem pessoas que vê você lá jogado, olha e tem medo até de se aproximar. Tem medo até de chegar junto. E falam que ama. Olha assim, percebe que alguma coisa está errada em você, prefere passar longe. Talvez para não se contaminar com o teu sofrimento, com os teus problemas. Fala que ama. E aí a dúvida permeia os corações. A pessoa é um casal. A pessoa diz que ama, mas na hora do perrengue mantém distância. E aí vem as dúvidas. E aí vem o esfriamento. A pessoa olha e fala, meu Deus, estou com essa pessoa não se importa com o meu sofrimento. Quer dizer, a outra não dá o corpo a ser queimado, né? Porque dar o corpo a ser queimado é você entrar numa fogueira sem pensar e sem ter receio de que vai ser queimado. A pessoa coloca a mão no fogo por tanta gente, mas não tem coragem de colocar o corpo inteiro por alguém que está tão próximo. Então, se não tem caridade, você pode pôr a mão, a cabeça, o pé, não está adiantando nada. Mas se há caridade, se há sinceridade na coisa que você está fazendo, o que eu faço, e quando eu me dou a alguém, e esse alguém percebe, esse alguém ele acende, ele se levanta, ele percebe, eu não estou só.
Eu não estou sozinha, não. Essa pessoa verdadeiramente, né? A caridade é algo lindo. Você não precisa abrir a boca para nada. Não precisa falar a língua de anjo e nem dos homens. Basta falar a língua do amor. Porque a língua do amor, ela não tem palavras. O amor, ele usa de gestos para dizer que ama. As pessoas gastam essa pequena palavra a troco de nada. Se na verdade os gestos, eles falam maiores do que as palavras. Essas palavras, eu te amo, o enganador que sabe falar a língua dos homens, ele usa. Mas os gestos, o fazer, a entrega, o corpo a ser queimado, mostra para quem está adiante a nossa posição, a nossa postura. E há um reconhecimento. Porque eu entrego o meu corpo porque eu quero. É o meu arbítrio falando mais alto por aquela pessoa que está diante de mim. Não é possível que ela não vai entender aquele gesto. Eu sou bruto, sou um cavalo. Mas imagine um cavalo virando uma barata. Imagine um leão virando um cordeiro. Não é possível que algum olhar não possa ver isso e entender que a caridade está me dominando. E que o amor está ascendendo em mim. E está dando lugar a tudo que eu faço. E tudo que eu faço por amor. Eu faço não só pela pessoa, mas porque Deus está na minha vida, que é a verdadeira caridade. É de entender que, apesar de tantos traumas na infância, com pai, com mãe, é de entender que o que o Jesus faria? Ah, mas eu fui criado assim. Mas aí, o que Jesus faria, Pedro? O que Jesus faria? Ele usaria da espada? Ele lavaria a rede e desistiria? O que ele faria? Tá certo, você tem muitos traumas, né? Passou muitos perrengues na infância, na vida adolescência, né? Passou muita coisa. Não é assim? Ainda adulto também. Mas isso não significa que você tem que levar a ferro e fogo. Fui criado assim. Me ensinaram assim. Passei muita coisa. Eu vi muita coisa ruim. Só que você tem que entender que você não pode ajuizar e julgar todo mundo pelos teus traumas, pelas tuas situações que você passou. Você precisa perdoar e dar oportunidades. Não só às pessoas, mas para ti mesmo. De amar um pouco mais. De se desprender do seu eu ferido, machucado. E se entregar um pouco mais. Sem medos, sem receios. E absorver em ti a verdadeira caridade. Não dá só a mão a ser queimada. Não, dou a mão. Eu ponho a mão no fogo. Não, é o corpo inteiro. É por isso que muita coisa na sua vida não dá certo. Você entra com a mão, você não entra de cabeça. Você está entrando nas situações do jeito errado. E aí você se rasga no meio do caminho, porque é um pé lá e outro cá. Você não confia em ninguém. Não confia em ninguém, poxa vida. Como é que você vai chegar a algum lugar se não confia em ninguém? A base do amor é confiança e respeito. Não acredita, não confia, pô. Não confia. É um pacote cheio de adjetivos. Confiança e respeito é a base dele. Não tem confiança, não vai dar certo. Simples assim.
Ou muda ou vai dar errado. E isso é com Deus e com as pessoas. Eu aprendi com Deus. Não tinha como eu aprender com as pessoas, não confiava em ninguém. As pessoas sempre me traíam, sempre me passavam para trás. A começar com a família me passou para trás. A família me enganou. E eu já não confiava em ninguém. Mas eu aprendi a confiar e saber que se trair a minha confiança é uma vez só. Eu perdoo, mas não quero aquela pessoa perto de mim nunca mais. Porque eu acredito nas pessoas. Eu acredito. Eu acredito que uma pessoa arrependida vale por 2. Eu acredito. Tá bom, a palavra vai dizer. Esse óculos, ele tá mexendo comigo. Ele é muito forte. Esse aqui é mais fraquinho. Ele é mais fraquinho. Vocês me dêem licença, tá? Pronto. Ele é meio forte, aquele óculos. A palavra vai dizer: a caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade é amor. A caridade, ela não é invejosa. O amor, ele não é invejoso. Não, irmão. Não tem não. Tem não. Eu amo a pessoa e tenho inveja dela. Ela ganha mais. Ela é diferente, ela é simpática. Tem casal que o marido tem inveja da mulher, ciúme da mulher. Tem casal que a mulher tem inveja do marido, ciúme do marido, que olha o marido com um olhar que não deveria. Não deveria. Porque a base, não do relacionamento, mas do amor, é confiança. Eu confio, logo acredito. O amor é fé. Eu amo pela fé. Se a pessoa trair a minha fé, isso é um problema dela. A minha fé, ela continua existindo. A minha fé continua existindo. Eu deposito minha fé sempre em Deus. Eu acredito que tudo que Ele prepara o melhor. Prepara o melhor para mim, não pior. Eu não busco o pior. Eu recebo o melhor. Porque eu reconheço Deus em todas as minhas coisas. Em tudo que Ele me deu. E tudo é consagrado. Meu casamento é consagrado. Meus filhos são consagrados a Deus. Tudo que eu tenho é consagrado a Deus. Tudo é consagrado a Deus. Tudo é dele, para ele mesmo. E tudo é consagrado. A palavra vai dizer: a caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa. Poxa, essa palavra é invejosa, a caridade não é invejosa, o amor não é invejoso. O amor não é invejoso, o amor não inveja. A pessoa pode dizer que não tem, mas tem. Tem. Você entra num relacionamento, a pessoa tem mais condição que você. A mulher às vezes é rica. A mulher é empoderada. Ou o cara, né, empoderado. E o pior, né, a inveja. Dentro de um relacionamento desse só dá desgraça. Você vê na televisão, só dá coisa ruim. Olha o que a mulher fez com o cara lá e desceu com ele pelo elevador dentro de uma mala e desfez dele em outro lugar qualquer.
Aí, mas, irmão, onde está a inveja aí? A pessoa está com a pessoa por interesse. E tem inveja de onde a pessoa chegou. E a inveja vai trazer algo que Caim fez com Abel. Vai matar a pessoa. Ou não? Caim e Abel eram irmãos. Agora imagine se uma pessoa tem capacidade de matar um irmão. Não vai ter capacidade de matar a mulher para ficar com as coisas dela? Não vai ter capacidade de matar um homem? Porque tem inveja, porque a inveja, ela traz morte. A pessoa está invejando o cônjuge, porque o cônjuge tem carro, tem casas, tem empresas. Rapaz, eu estou te falando, a pessoa arruma um jeito, arruma um amante para matar o cara. Ou arruma um amante para matar a mulher, para ficar com tudo. Porque surgiu a inveja, e quando a inveja chega, vem um monte de outros sentimentos. Um monte de outros sentimentos. E não pense você que dentro de relacionamentos e tudo mais, existe só isso. Não. Existe um monte de coisa. Existe a mulher que não acredita na fala do homem, nas qualidades do homem. O homem tem mais qualidade lá no trabalho, lá no bar, na rua, do que dentro de casa. Quando ele fala, a mulher diz, esse aí? Não, esse aí não. Quebra as pernas do cara, de público. E depois quer que o cara fique uma seda. A mulher quer que o cara fique uma seda. O homem acha que a fala da mulher não presta, não vale para nada, que ele é o